Alguém chegou aqui hoje à noite vivo ainda não? Chegaram machucados, né? Chegaram com as costas ardendo, não é isso? Eu não vou lhe pedir perdão, não. Porque tem mais coisa para falar. Eu vou pedir perdão só amanhã, depois de terminar tudo, que aí perdão só. Tá bem? Hora da verdade. Quem leu os 3 capítulos de Gênesis? Leu 2 só? Deixa eu ver, quem leu? Um bom número. Todavia, precisamos ler, conhecer o texto. É extremamente importante que não somente aquele que fala aqui da frente conheça o texto, conheça a Escritura, mas é fundamental que quem ouve também conheça a Escritura. Porque Deus vai tomar aquilo que você já sabe e vai incrementar, vai potencializar o que já está no seu coração. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Estes 3 capítulos, eles falam de 2 personagens que nós vamos comentar sobre eles. Eu quero ver algumas coisas a respeito da vida de Abraão e de Ló. Correto? Mas antes de chegar ali em Gênesis e tocar na vida desses 2 personagens, eu quero ler um texto com vocês para firmar o propósito daquilo que a gente está falando desde ontem. O texto que eu queria ler com vocês para a gente iniciar, antes de entrar realmente no assunto, no centro daquilo que eu quero falar, eu queria que vocês lessem comigo alguns textos. O primeiro deles é Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Obrigado. Apocalipse 2, 4. Acostume-se a trazer sempre a Bíblia. Acostume-se a trazer sempre um caderno. Porque tem coisa que a gente fala aqui, que o Espírito Santo vai tocar em você e você anota aquela frase. E aí depois em casa você medita nela. Você sabe o que significa a palavra meditar na língua grega? Não? Ruminar. O que é ruminar? Ruminar é uma das características dos animais limpos. O boi, ele tem 4 estômagos. E durante o dia, ele come o capim e vai para o primeiro estômago. À noite, ele faz aquilo que ele comeu voltar na boca, aí ele mastiga e mastiga. E quando ele tritura tudo, aí vai para os próximos estômagos. E só aí, aquela comida que ele comeu de manhã vai fazer efeito e se transformar em energia. Baseado nessa informação, você é um animal ruminante? Nós não temos 4 estômagos, nós temos 2. O primeiro estômago é aqui. O primeiro estômago é aqui. Você ouve a palavra e ela chega aqui. Eu não posso falar, não consigo falar ao seu coração. Então eu falo à sua cabeça. Então eu verbalizo uma ideia e transmito para você. Aí chega na sua cabeça, você escutou. Mas isso ainda não produz vida. Se não houver meditação, que é a palavra para ruminar, e a comida ficar só no primeiro estômago, isso vai me matar. Porque essa comida fermentada vai me acusar. Mas se eu gasto um tempo para meditar, contemplar, orar,
sobre o que eu ouvi, isso vai sair do primeiro estômago e vai chegar no segundo estômago. E aqui ele passa a produzir vida para a gente. A letra mata, o espírito vivifica. Você percebe a importância? Então, quando você vier nas próximas reuniões, traga a sua Bíblia. Não é pecado ler no celular, mas traga a sua Bíblia para você ir sublinhando. Eu quero lhe avisar que não é pecado sublinhar a Bíblia. Se fosse pecado, eu estava perdido. O que é pecado? É você mudar o que a Bíblia diz. Mas sublinhar palavras que você está lendo e salta para você. Eu tenho o costume de, quando eu estou lendo a palavra e um texto salta para mim, eu pego esse texto, eu imprimo esse texto e coloco ali na frente da minha cadeira de estudo. Então eu tenho uma lista de textos que foram falando comigo, e de vez em quando eu vou mudando. Então fica ali. Então eu lhe aconselho você fazer também a mesma coisa. Saltou um texto, é como se ele saltasse da Bíblia, não é isso? Escreve o texto e põe no lugar mais frequentado da casa, a porta da geladeira. Não tem um lugar mais frequentado na casa que a geladeira. Eu não. Então põe ali na porta, toda vez que você chegar, o texto está ali. E aquilo vai passando para a sua mente, você vai decorando, daqui a pouco aquele sai daqui da cabeça e chega no coração. Tá bem? Tudo isso foi para falar que você devia ter lido Gênesis 12, 13 e 14. Tudo isso que eu falei aqui vai falar que você devia ter lido. Mas não tem problema não. Então para amanhã, ao invés de 3, você vai ler 6 textos. Tá bom? Capítulo 2, versículo 4. É o texto aqui de João. João está escrevendo a uma igreja, presta atenção, que foi fundada por Paulo. Quando Paulo saiu de Éfeso, ele deixou o filho dele, e quando Paulo descreve o filho dele, que é Timóteo, ele diz que ninguém tem o mesmo sentimento que ele, que cuidasse do povo de Deus. Quando Timóteo sai da igreja de Éfeso, quem é que é o próximo pastor ali? João, o discípulo amado. Então, o ministério daquela igreja era um ministério de pedigree. Era assim, só gente cheia de Deus. Então, era uma igreja muito bem estabelecida. E aqui em Apocalipse fala que era uma igreja ortodoxa. Ortodoxa no sentido de tomar aquilo que eu via e se manter naquilo e não se desviar. Eles eram apegados à palavra. Havia também uma outra coisa, era um povo que trabalhava. Um povo que trabalhava. Uma terceira característica daquela congregação, era uma congregação que analisava ou julgava aqueles que se diziam apóstolos. Então chegava alguma pessoa ali em Éfeso se dizendo apóstolos, aquela igreja, ela julgava e rejeitava os que não eram. Então era uma igreja trabalhadora, uma igreja que era apegada à doutrina. Então, se isso fosse falado ao nosso respeito, nós ficaríamos muito alegres, não é verdade? Mas o texto aqui começa dizendo: tenho porém contra ti que deixaste, que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor aqui pode ser interpretado de duas formas: a primeira pessoa que eu amei ou a pessoa que eu mais amo. Tanto faz, os dois são verdade. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e faz o quê? Arrepende. Você sabe o que significa arrepender? Arrepender significa dar meia volta. Você estava indo numa direção
e você dá meia volta. Isso é o que significa a palavra arrepender. Arrepender não é só um sentimento, mas é uma atitude. Amém? É a palavra metanoia, que é uma mudança de entendimento. Mudou o entendimento, muda a forma de vida, muda o comportamento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das... Como era você no primeiro momento da sua conversão? Como é que era você? Eu me tornei apaixonado pela Escritura. Eu amava a Escritura. E amava muito. Então eu gastava um tempão enorme lendo a Escritura. E quando nós saímos da nossa reunião, lá em Belo Horizonte, um irmão que morava perto de onde eu morava, a gente vinha a pé da reunião, e eu ficava na minha casa e ele continuava e ia para a casa dele. Mas eu tinha tanta sede de aprender, que eu começava a perguntar para ele na hora que a gente saía da reunião. E continuava todo o trajeto eu perguntando. Quando chegava na porta de casa, eu continuava perguntando, e a gente sentava numa muretinha, fora da casa. E muitas vezes o sol nascia. Muitas vezes o sol nascia. Aí ele falava, Jamim, precisa entrar para trocar de roupa e trabalhar. Mas muitas vezes. Eu anseio, no dia que eu chegar, eu encontrar esse irmão e dar um abraço de profunda gratidão pelo que ele fez na minha vida. E por amar a Escritura muito, na hora do almoço, eu pegava a marmita e pegava a Bíblia. E começava a comer lendo a Bíblia. O que acontecia? A Bíblia esquentava e a marmita esfriava. Chegava um momento que eu não tinha tempo para comer. Aí eu deixava a marmita e continuava no trabalho. Eu era assim. E eu tenho procurado me manter assim. Amando a Escritura. Amando toda a Escritura. Até a capa da Escritura, que diz Bíblia Sagrada. Como era você? Como é que você era no começo? Eu pregava o evangelho em tudo quanto é lugar. E o nosso pastor era um pastor pernambucano que não deixava ninguém na congregação ficar tranquilo. Ele mexia com todo mundo. Primeiros momentos da minha conversão, ele me pegou e levou para uma favela perigosíssima em Belo Horizonte. E ele chegava lá assim, fala alguma coisa, empurrava, dava o microfone na mão. Depois encontrei com meu pai na fé, que era um pouquinho pior. Primeira viagem que nós fizemos, numa cidadezinha no interior de Minas, era uma congregação que estava sem pastor. Um final de semana assim maravilhoso, muito batismo com o Espírito Santo. Terminou a reunião da noite, o povo chegou para ele e falou, Arthur, fica com a gente essa semana, nós estamos sem pastor, nós estamos precisando dessa palavra. Ele falou assim, eu não posso ficar não, mas Jamê pode. Não tem negócio de esquentar nenhum não. Nenhum estava fofinho, ele metiu o pé para vai trabalhar. Ele falou, Jamê pode. Eu falei, eu posso? Eu falei, você pode, fica aí. Eu nunca orei tanto na minha vida. Um pavor terrível de pregar. Mas também nunca vi manifestação de Deus mais forte, mais intensa que naquele tempo. Aprendi então desde cedo que a obra não depende de mim, não depende do que eu sei, não depende daquilo que está guardado na minha mente. A obra de Deus depende só dele. Amém? Então esse é um pequeno testemunho meu. Como é que era você no começo? Será que você está precisando orar para Deus restaurar a alegria da salvação? Será que você não está precisando orar para Deus queimar o seu coração na leitura da palavra? Um dia, a minha querida Irani compartilhou comigo amanhã que ela estava sentindo muito triste. E ela disse que amanhã estava correndo, ela muito triste, muito triste. Aí ela parou uma hora e falou, será que eu estou entrando numa depressão? E perguntou para Deus, Senhor, será que eu estou entrando numa depressão? Deus falou, não, essa tristeza aí é porque você está com saudade de mim.
Porque ela se levantava, ia para o escritóriozinho dela orar e ler a palavra. E fazia 2 dias que ela não fazia isso. Então o espírito dela estava com saudade do Senhor. A palavra diz para a gente amar intensamente ao Senhor, amar ardentemente. Não cabe, amados, na igreja, alguém que ame ao Senhor pela metade, porque aliás isso não existe. Amor intenso, amor ardente. E é isso que Paulo fala para essa igreja: volta à prática das primeiras obras. Então eu estou desde ontem à noite convidando a vocês para juntos olharmos para trás, para ver de onde caímos, quais as coisas que nós deixamos passar. Amém? Então o convite hoje para nós é esse: arrepende-te. Vamos nos arrepender e voltar àquele ponto quando a gente amava o Senhor assim, sem limites. A gente era apaixonado pelo Senhor. Será que você pode fazer uma oraçãozinha assim rápida, tipo WhatsApp? Senhor, renova a alegria do meu coração. Então eu pagarei os meus votos às pessoas e anunciarei a tua palavra. Amém? Um outro texto que eu queria ler com vocês é Lamentações 3:40. Lamentações 3:40 tem o seguinte texto: esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. O meu convite desde ontem é que a gente esquadrinhe o nosso caminho. O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é uma expressão usada em topografia. Quando você pega um mapa e divide o mapa em pequenos quadrados, e aí você estuda cada quadradinho desse. Então o convite aqui é que a gente faça uma análise da nossa vida, que a gente faça uma espécie de tomografia espiritual, para saber como é que nós estamos vivendo, o que é que se perdeu na nossa vida, o que é que ficou para trás, o que é que nós abandonamos. O nosso encontro em Sorocaba esse ano vai ser um encontro de recordação. E o texto lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Que fala o quê? O escritor aos Hebreus está nos incentivando a nos agarrar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. O convite aqui é esse. O que nós temos ouvido na nossa vida espiritual? O que Deus falou conosco nesse tempo? E o que nós abandonamos, nós precisamos trazer de volta. Amém? Deus não me deu nenhuma revelação sobre todos vocês a respeito do que vocês deixaram para trás. Mas se nós obedecermos esse mandamento, esquadrinhemos o nosso caminho e provemo-lo, Deus certamente vai falar conosco: você abandonou essa área, você abandonou isso, você abandonou aquilo. E nós vamos nos arrepender e permitir que o Senhor restaure aquela área da nossa vida onde entrou a frieza, onde entrou o desânimo. Eu quero afiançar, eu quero lhe garantir que se nós tivermos essa atitude aqui, ninguém nesta noite, por favor, ninguém nesta noite vai sair daqui frio. Mas cada um de nós vai sair daqui hoje à noite com o coração fervendo. É isso que você quer, não? Olha, queridos, o Senhor está aqui para fazer isso. E se o que nós queremos combina com o que Deus quer, certamente então Ele fará. Amém? Atos 3,19, que nós lemos ontem à noite: arrependei-vos, arrependei-vos. E Lucas 1,17, nós lemos esses dois textos. Lucas 1,17 diz que o espírito de Elias viria para fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Você está percebendo os planos de Deus para a sua vida? Você está percebendo o que Deus tem escrito a seu respeito? Ele quer levar a nossa vida para uma restauração. Amém? Vocês querem ser restaurados por Deus? Vocês querem voltar ao primeiro amor? Só depende de você. Hoje de manhã eu falei um pouco daquele cântico que a gente canta, falando da igreja, né? Como é que é o começo? Não caminhamos pelo que vemos, ajudei. Mas caminhamos pelo que cremos. E aí depois a gente fala, o Coliseu não parou. Que mais? A perseguição não parou. Que mais? Os leões não pararam. A única coisa que pode parar a igreja é você, sou eu. O leão não para, o diabo não para, mas eu paro. Quando eu deixo de buscar o Senhor, quando eu deixo de escutar o Senhor, quando eu deixo de desobedecer ao Senhor, eu estou parando a igreja. Vamos continuar. Por que nós precisamos falar sobre família? Primeiro, por causa do tempo que temos para anunciar o evangelho do reino. Então devemos colocar em ordem as coisas restantes. Por isso nós precisamos falar sobre família. Você percebe que o inimigo, o alvo dele é destruir a igreja? Não tem nada a ver mais com partido político. Não tem nada a ver com o conserto do Brasil. Não tem nada a ver com destruição do Brasil. O inimigo tem um só objetivo, é matar a igreja do Senhor. E por onde ele está entrando? Pelas famílias. Porque matou a família, morre a igreja. A igreja é nada sem família. A igreja não é mais forte que a família mais fraca. Você me entendeu ou não? Eu vou falar de novo, mas vou usar uma figura. Você tem um pedaço de corrente e você quer testar qual é a capacidade que essa corrente aguenta, qual é o esforço que ela aguenta. Para medir a capacidade da corrente, você procura qual é o elo mais fraco da corrente. É esse elo mais fraco que determina a capacidade da corrente. Ou seja, a igreja é tão forte quanto a sua família mais fraca. Quem se lembra de matemática sabe que menos com menos dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Quando você soma valores diferentes, a soma é para baixo. As nossas famílias não são iguais. Tem famílias aqui bem fortes e tem famílias bem fracas. A igreja tem a força da família mais fraca. Se você é uma família fraca, você determina qual é a força da igreja. Estão me compreendendo, amados? Porque você é um elo dessa corrente. Você é uma parte dessa corrente. Então, se você é uma pessoa fraca, a igreja é tão fraca quanto você. E aí, amados, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer pergunta. E eu aprendi que não existe pergunta indiscreta. Tem resposta indiscreta. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta e você não responde. Para fora. Se toda a igreja fosse igual a você, que tipo de igreja seria? Amém ou misericórdia? Glória a Deus ou tem piedade de mim? Você determina o padrão de qualidade da igreja. Se toda a igreja fosse igual a você, seria uma igreja fervorosa ou uma igreja fria? Seria uma igreja entusiasmada ou uma igreja desanimada? Como seria? Não me responda.
É uma questão entre você e o Senhor. Então, de uma certa forma, meus queridos, nós somos responsáveis pela velocidade da igreja. Porque se eu estou atrasando, eu sou responsável pela vagarosidade da igreja. Vagarosidade, existe essa palavra não? Vagarosidade? É que de vez em quando eu invento as palavras. Então eu sou responsável pela vagarosidade. Me compreende, amados? Então, deixa eu repetir. Se toda a igreja fosse igual a você, como seria a igreja? Tá bom? Podemos ir para casa pensar? Podemos tomar um tempo? Quando chegar em casa, durante a noite, durante a madrugada, falar: Deus, olha, se eu pensar na igreja como sendo igual a mim, é uma igreja maravilhosa. Ou você pode falar assim: tadinha da igreja, que pena da igreja, que tem que me arrastar, tem que me puxar. Mas nós não somos dos que atrasam. O segundo motivo pelo qual nós precisamos falar sobre família, que é para que possamos suportar com a igreja as perseguições que virão. Eu não sei se você acha que a gente vai passar tribulação. Não me importa. Não me importa. Porque eu tenho conhecido países onde a igreja tem sido perseguida. E numa das minhas viagens, onde eu escutei testemunhos de moços que sofreram por amor do evangelho, apanhando da polícia até o ponto de desmaiar. E esses jovens contando essas coisas como se fosse a coisa mais natural, apanhar por amor a Jesus. Quando eu escutava eles contarem, eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha. Eu, quando eu estava voltando para casa, falei: Senhor, se o Senhor me mandar para o mesmo céu dessas pessoas, o Senhor está cometendo injustiça. Aí Deus me deu uma palavra de consolo. Sabe qual foi? Você também vai cumprir a sua cota. Me consolou. Deus não é injusto. Deus vai mandar a gente tudo para um céu só. E o céu daqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, que não amaram a sua própria vida, mas mantiveram o testemunho do Senhor. Amém? Você faz parte dessa igreja? Eu também sou. E nós vamos entrar juntos, com vestes branqueadas pelo sangue de Cristo. Vestes de justiça, vestes de boas obras, vestes de pessoas que obedecem ao Senhor, vestes de homens e mulheres que são apaixonados pelo Senhor, que o que lhes move é a paixão pelo Senhor. Desculpa eu falar tanto da minha querida esposa, mas quando nós marcamos a data do nosso casamento, eu estava em Manaus. Ela veio se preparar para o casamento, eu fiquei em Manaus. E os jovens vão me escutar agora. E por favor, não estabelece um padrão para você, porque essa foi a minha experiência, tá? Eu estava em Manaus. A data do casamento estava marcada. Eu tentei mandar uma procuração para o meu cunhado, para ele casar no meu lugar e mandar Irani. Porque eu não queria perder tempo com o casamento, estava muito envolvido lá no ministério. Então eu falei: casa aí para mim, manda a mulher para cá e pronto. O cartório não aceitou, eu tive que ir para São Paulo. É loucura, né? É loucura. E a minha querida esposa era mais louca do que eu. Mais louca do que eu. E eu voltei, amados. Eu peguei uma carona de avião de Manaus até Belém. Você já pegou carona de avião, não? Eu já. Em Belém eu peguei carona num caminhão que transporta leite e vim até o sul do Pará. Depois peguei carona em um outro caminhão. Chegando em Araguaína, eu estou te falando de uma viagem de mais ou menos 7.000 quilômetros. Chegou em Araguaína, entrei no ônibus e perguntei para o motorista: quando é que você me leva daqui até Anápolis? Porque Anápolis tinha uma empresa na qual eu tinha trabalhado. Então eu tinha esperança que lá eu conseguia um carona até São Paulo.
Ou seja, você percebe que eu estava cheio de dinheiro para casar, né? Perguntei, por quanto você me leva? Ele falou, quanto é que você tem no bolso? Falei, tanto, eu levo, pronto. Cheguei em São Paulo para o meu casamento. Agora eu pergunto a você, o que é que me fez andar de Manaus até São Paulo para casar? Um negócio chamado paixão. O que move a igreja é paixão pelo Senhor. O que nos leva mais perto dele é a paixão que temos por ele. Que o Senhor restaure a nossa paixão por ele. Que amemos ao Senhor desesperadamente. Que amemos ao Senhor completamente. Amém? Muito bem. Então nós precisamos preparar as famílias para os tempos que vêm aí, tempos de perseguição. A palavra nos exorta a que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E essa é a nossa vocação, sofrer por Cristo, anunciar o Evangelho. Essa é a nossa vocação. Amém? Como eu falei, não sei se foi ontem ou foi hoje, se não avisar isso a você no primeiro dia da sua conversão, querido, vai no Procon, reclama lá, porque aqueles que quiserem viver justo e piedosamente nos últimos tempos serão perseguidos. Essa é a promessa de Deus para nós, perseguição. Para isso fomos chamados. A palavra de Deus diz, amados, que nós somos família de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Se você não sabia qual era o seu ministério, hoje você está sabendo. Eu queria comentar com vocês algumas coisas a respeito de Abraão. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Você pode ler comigo aí? Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá, esse chamado aqui foi para quem? Abraão. Mas Paulo fala, e Jesus fala, que nós somos filhos de Abraão. Se você olhar para a existência do homem, o homem veio a existir no coração de Deus antes da fundação dos tempos. Nós passamos a existir como humanidade em Adão, mas nós passamos a existir como nação em Abraão. A nossa história não começa em Noé, não começa em Adão. A nossa história começa em Abraão. Amém? Nós somos filhos de Abraão. Qual é a implicação? Qual é a implicação do fato de a gente ser filho de Abraão? Significa que nós temos a mesma vocação, nós temos as mesmas bênçãos, nós temos os mesmos trabalhos. Amém? Abraão não está mais aqui. Nós hoje somos a nação santa para anunciarmos ao Senhor. Esses somos nós. Tá bem? Mas eu queria tomar um pouco de tempo seu
para mostrar de onde a coisa começa. Quando ele fala para sair, ele manda sair de quê? Sai da tua terra. Qual é o maior sonho de uma família? É ter uma terra, é ter uma casinha. Sim ou não? Esse é o maior sonho. Todo mundo que vai casar quer ter casa. Quem casa quer ter casa. Quem tem casa quer casar. Sim ou não? Quando fala para sair da terra, ele está falando: abandona o patrimônio que você tem. Não confie naquilo que você tem. Deixa a tua terra. A terra é assim como um status que nos dá segurança. Agora eu tenho a minha casinha, agora eu tenho o meu terreninho. Quando Deus me deu uma casa em Jundiaí, eu estava contando para os irmãos agora à tarde, quando Deus me deu uma casa, milagrosamente, eu reformei a casa, fui pedreiro, fui encanador, fui eletricista naquela casa. No dia que a casa estava pronta, que eu estava me preparando para trazer a mudança daquela casa para essa nova, eu estava na sala desta casa e ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: agora você pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Eu falei: uai, Senhor, não é para ficar? Ele falou: não. Sai da tua terra significa deixa aquilo que lhe dá segurança. Tempos atrás, o Alexandre, meu genro, e a Cindy estava conversando com um obreiro na congregação, procurando convencer esse obreiro a cooperar. E falando com ele, aí o rapaz falou assim: olha, Cindy, o que eu sonho com a minha vida é ter uma casinha assim na beira do rio, ter minhas galinhazinhas, ter meus porquinhos, pegar o anzol e ir pescar. A Cindy falou para ele assim: olha, isso aí é céu, não está na hora. Não é hora de descanso, é hora de trabalho. Você não gostou da notícia não, né? Eu vou falar de novo, talvez você goste. Não é hora de descanso, é hora de trabalho. O meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Amém? Mas eu não quero morrer numa cama. Eu quero morrer trabalhando, eu quero morrer de pé. Amém? Cama é um negócio muito perigoso. Ou não é? A estatística diz que o lugar onde mais as pessoas morrem é na cama. É, no hospital. Então a cama é um negócio perigoso. Então use a cama assim o mínimo. Não fica lá não, que cama mata. Quantas pessoas você conhece que morreram na cama? Quantas? Então, fica lá não. Usa só o tempo necessário e levanta correndo. É perigoso esse negócio de cama. Eu não quero morrer numa cama. Eu quero morrer de pé servindo ao Senhor. Até quando? Até o último suspiro da minha vida. É isso que eu quero. Sai da tua terra. Sai daquilo que lhe dá descanso. Abandona isso. Segunda coisa, sai da tua parentela. Está falando de quê, amados? Sai da cultura antiga. Parentela é cultura. E o Senhor está falando aqui: sai da tua parentela. Deixa eu falar aqui uma coisa mais para vocês. Parente não convertido é campo missionário. Parente convertido é igreja. Se você tem parente que ainda não convertido, esse é o seu campo missionário. Amém? Segunda coisa, fique sentado. Segunda coisa, filho solteiro é filho, filho casado é parente. Um amém? Jesus, que povo coração duro. Filho solteiro é filho, casou, virou parente. Porque ele fala: deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá. Só há união se houver abandono.
Eu vou repetir. Só haverá união se houver abandono. Nós só podemos ser um na nossa casa se nós cortamos o cordão com a família anterior. E tem homem e mulher que continua com o umbigo ligado na família anterior. Não é mais. Está chocado, não? Está chocado? Eu vou continuar. Eu vou continuar nesse campo. Quando ele fala, deixa a tua parentela, está falando que você e sua esposa, você e seu esposo, precisam agora começar uma nova cultura. Esse é o negócio que dá muito problema no relacionamento, quando a gente quer trazer a cultura dos pais para essa nova família. Às vezes eu escuto mulher falar assim, mas meu marido não me trata como meu pai me tratava, ele me dava tudo que eu preciso. Fala assim, por que você não casou com seu pai, querida? Não, porque a minha mãe era isso, minha mãe aquilo. Casasse com a sua mãe. O problema é que ela já é casada, né? Deixa a parentela. Outra coisa que ele fala, deixa a casa de teu pai. Casa de teu pai fala de quê? Segurança. Segurança. E Deus convida Abraão para um passo de fé, para uma terra que eu te mostrarei. Qual era a garantia? Nenhuma. Eu tenho agenda até 2025. Minha agenda 2025 já está praticamente formada. E eu gosto assim de uma agenda certinha. Eu gosto de saber onde é que eu vou estar a tal dia e anoto. Mas aqui, o Senhor manda a gente entregar a agenda na mão dele. É o que ele quer. Aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Ouves a sua voz, percebe-se o movimento, mas não sabe para onde vai. Esse é o que é nascido do Espírito. Nós somos uma geração que pode experimentar o mover do Espírito mais do que em qualquer outra geração passada. Amém? Sai da tua terra e da tua parentela. Nós estamos em Gênesis 12, 1 a 3. No capítulo 7 de Atos, Estevão fala sobre isso. E pelo que Estevão fala, Abraão ouviu essa voz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão ouviu isso aí várias vezes. Se você não lembrar disso, volta no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 31, quando fala que Terá, quem é Terá? O pai de Abrão. Nesse tempo não era Abraão, nesse tempo era Abrão. Quem toma a iniciativa de sair é Terá, não é Abraão. Mas Deus não falou para ele deixar a casa do pai? E o pai estava querendo ir junto. Quem tomou a iniciativa de sair de Ur da Caldeia e ir até Padã Arã foi o Terá. E em Josué a palavra nos fala que tanto Terá como Arã, o avô, eram adoradores de ídolos. Então eles não ouviram o Senhor. Mas certamente Abraão chega para ele e fala assim, pai, Deus está me mandando deixar você. Quando Deus falou comigo para deixar tudo e ir para o Amazonas trabalhar com indígenas, eu fiz alguma coisa que eu me arrependo até hoje, mas eu fiz e precisava fazer. Aí você fala, como é que você precisava fazer? E diz, está arrependido. Foi o jeito que eu fiz. E quando Deus falou para mim largar tudo para o Amazonas, eu trabalhava numa boa empresa em Belo Horizonte. E meus pais, e principalmente minha mãe, falou, não, você não pode deixar seu emprego. E você vai deixar a gente, você vai sair de perto da gente. Gente, meus pais tinham 13 filhos. E estava achando ruim que um saísse. Eu, novo convertido, falei, mãe, vamos fazer o seguinte. A senhora agora vai orar. E vai falar para Deus assim, Deus, o sangue que ia cair na cabeça de Jamê, por ele não haver pregado, eu quero que esse sangue caia sobre mim. Ele falou, não faça essa oração não, de jeito nenhum. Aí me liberou.
Então eu entendo que Terá fez isso. Terá segurou seu filho. E eles saíram. E saíram de Ur e foram até Padã Arã. E quanto tempo eles ficaram em Padã Arã? 75 anos. Do capítulo 11, versículo 31 até o capítulo 12, verso 1, tem um espaço de 75 anos. Deus estava esperando que o pai de Abraão morresse para que ele pudesse fazer o ministério, cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Ou seja, nós podemos atrasar a obra de Deus. Não foi assim com Miriam? Quando ela ficou leprosa, e o Senhor falou para esperar que ela fosse curada, e ficaram 7 dias no deserto, até que ela fosse curada. Repito, eu posso atrasar a obra de Deus. Por que a congregação não corre mais? Talvez eu seja o culpado. Talvez eu seja o peso morto. Por isso eu preciso ouvir a Deus e andar no que Ele quer, na velocidade dEle. Amém, amados? Bom, nós somos filhos de Abraão. E eu queria ler com você, ou caminhar com você, um pouco na história dele. Em primeiro lugar, ele sai de Ur, versículo 8. E ele vai para Siquém. Aliás, versículo 8 nós vamos ler depois. Ele chega em Siquém. Ele sai de Padã Arã e chega em Siquém. Eu gostaria de ter um mapa aqui para mostrar a vocês isso. E em Siquém, por favor, guarda isso aí. Em Siquém, ele estabelece o primeiro altar. A vida de Abraão foi uma vida de altares. Em Siquém ele constrói um altar. Depois em Betel ele constrói outro altar. Depois em Manre ou Hebron ele faz o terceiro altar. Mas houve um altar em Monte Moriá, que foi o altar que determinou que ele era um homem de fé. Foi quando Deus fala para ele: me entrega o seu filho, e ele leva lá no Monte Moriá. Então Abraão era um homem de altares. Se nós queremos que a nossa família volte para o centro da vontade de Deus, nós precisamos restaurar os altares em nossa casa. O altar da adoração, o altar de sacrifício, o altar de entrega. Amém? Como é que estão os altares na sua casa? Você é uma pessoa que leva a sua família nos altares? Você é uma pessoa que, como Jó, intercede pelos filhos, porque por acaso eles podem ter pecado? Nunca pare de interceder pelos seus filhos. Eu passei por 2 situações com filhos, e Deus trouxe de volta. Eu me dediquei, eu deixei o ministério para cuidar dos meus filhos que haviam se isolado, se afastado. E Deus atendeu a oração e trouxe os meus filhos de volta. Não há alegria maior, como diz João, do que ver que os nossos filhos servem ao Senhor. Você crê nisso? Não? Tem uma alegria maior de ver os filhos servindo ao Senhor, de ser obreiros missionários, onde Deus os chamar. Ele constrói o altar. E ele sai de Betel depois e vai para Negueb. A palavra Negueb significa lugar ressecado. Era um lugar muito difícil. Nessa época, há uma grande fome na Palestina. E o que é que Abraão faz? O que é que Abraão faz? Vai para o Egito, vai buscar pão no Egito. Sabe o que significa a palavra Mizraim? Mizraim era o nome anterior do Egito. Você sabe o que significa? Dificuldades dobradas. Negueb estava seco, o Egito é mais seco. É melhor ficar num lugar seco com Deus do que num lugar de abundância sem Deus. Provérbio fala isso. É melhor morar num lugar com uma mesa com pouca coisa, em paz,
do que estar num lugar com fartura, sem paz. Vocês concordam ou não? E a única forma da gente andar na paz de Deus é andar em obediência, andar naquilo que Ele quer, andar naquilo que o Senhor quer de nós. Mas quando Abraão chega no Egito, o que ele faz com Sara? No caso, Sarai ainda. O que ele faz? Olha só. Primeiro, o pai da fé não teve fé para ficar num lugar onde tinha fome. Mesmo com a promessa de Deus que iria abençoar a sua vida. Conselho: não tome nenhuma decisão em momentos de tribulação. Não tome nenhuma decisão em momentos de turbulência. Deixa a turbulência passar, depois tome a decisão. Eu vou perguntar e você não levante a mão. Quantas vezes você tomou decisão por pressão e você se deu mal? Não levanta a mão, não. Isso aconteceu ou não? Não tome decisões embaixo de pressão. Deus não trabalha com pressão. O Espírito de Deus vai nos convencendo do coração. E em paz nós somos guiados. Em paz a gente é guiado. Então ele sai de Negueb, vai para o Egito. E lá no Egito, o que estava prestes a acontecer? Quando ele entra no Egito, ele chama Sara. Ele fala assim: olha, Sara, eu vi dizer nas redes sociais que o rei aqui é bem mulherengo. E ele gosta assim de meninas novas, meninas bonitas igual você. Afinal, você só tem 70 anos. Sara Necep tem 70 anos. E uma menina dessa, assim, na adolescência, era desejada pelo rei. E se o rei soubesse que ele era mulher de Abrão, Abrão falou assim: ele me mata para ficar com você. Ou seja, amados, se Sara se tornasse mulher de Faraó, onde é que nós hoje estaríamos? Conta para mim. Aqui não é. Não seria aqui. Ou seja, com essa caminhada, com essa decisão, Abraão pôs em risco a nossa história. Qual é a lição? Qualquer decisão que você tomar vai ter consequência para o bem ou para o mal. Por isso a palavra nos ensina a ser prudentes e criteriosos. O que é ser criterioso? É analisar a consequência dos meus atos. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Nós nunca saberemos as consequências de uma desobediência nossa, e nós nunca saberemos a total consequência de alguma obediência. De qualquer forma, tudo o que decidirmos traz consequências. Na hora que você tiver dúvida de alguma coisa que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Pede conselho. Pede conselho. E na hora que você tiver certeza do que você deve fazer, pede conselho. Você sabe qual é a hora que mais você erra? É quando você tem certeza das coisas. Estou certo ou errado? Quem é que mais morre afogado? É quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar fica na beirada. Na minha Bíblia diz que na multidão de conselheiros está o quê? Sabedoria. Quando eu entendi de Deus que eu deveria sair de Jundiaí, eu cheguei para Rubinho, para Ademir, para o Carlos. Falei: gente, olha, eu estou entendendo que chegou o meu tempo de sair de Jundiaí. Eu queria saber o que vocês acham. Eles, assim, curto e grossos, falou: não é hora. Falei: tá bom. No ano seguinte eu chamei eles de novo, sempre nos encontros. Então, vocês oraram? E agora, devo sair ou não? Eu falei assim: não, está na hora não. No sexto ano,
eu levei um trunfo. Eu levei assim uma moeda muito forte. Que Irani estava convencida tanto quanto eu que deveríamos sair de Jundiaí. Aí eu cheguei para eles e falei: gente, vocês têm orado sobre isso? O que é que eu faço agora? Eles falaram assim: Jamil, a gente acha que você deve sair, mas essa sua saída tem que ser construída com o presbitério de Jundiaí. Eu falei: é agora que eu não saio. É agora que eu não saio. Aí fui conversar com o presbitério. Eles falaram: Jamil, você não sai, mas você muda de função. Eu comecei a cuidar de menos coisas de alguns pastores da igreja e mudei a função. Trabalhei nisso 2 anos. Igual Jacó trabalhando por Raquel. Trabalhei nisso 2 anos. Até que um dia eu falei para eles, eu tinha certeza absoluta que ali tinha terminado. Aí fui saindo de casa, falei com o Irani: hoje eu vou falar com o presbitério, porque eu creio que terminou o tempo. Aí ela me fez uma pergunta, falou assim: e se o presbitério falar que não é hora, o que é que você faz? Eu falei: eu fico mais 10 anos. Tem problema não. E cheguei lá na nossa reunião, falei com eles e unanimemente eles falaram: está na hora, agora pode. Ou seja, eu esperei 8 anos. Porque eu não confio na minha capacidade de decisão. Eu preciso dos irmãos para me aconselhar. Você precisa não? Você precisa? Ou você sabe tudo? Quem acha que sabe tudo é soberbo, é orgulhoso. Quem anda sozinho se levanta contra o verdadeiro conhecimento e busca seus próprios interesses. É o que diz a palavra. Não tome decisões em momentos de turbulência. Mantenha aquilo que Deus falou com você. Sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Encontrou a terra, fica ali. Não importa se é fome, não importa tribulação, aquele lugar é o melhor lugar da sua vida, que é o centro da vontade de Deus. Pode não ser confortável, mas é o centro da vontade de Deus. Amém, queridos? O problema é quando a gente toma uma decisão dessa, a gente arrisca o futuro dos nossos filhos. Eles serão os primeiros a sofrer consequência de decisões erradas nossas. Graças a Deus, Deus livra Sarai no caso, e traz eles de volta, e eles voltam para Hebrom. Hebrom significa unidade, união, e ali ele estabelece um novo altar. Amém? Mas há um outro personagem dessa história, que é um tal de Ló. Vocês já leram sobre Ló, não? Já leram sobre Ló? Eu comparo Ló com um carrapato. Carrapato incomoda e chupa o sangue. Deus não mandou Abraão sair com Terá e com Ló. E você vai perceber em vários versículos aqui, depois dessa hora, que diz assim: e Abraão saiu e Ló com ele. E Abraão fez isso e Ló com ele. Era um apêndice supurado. Era um homem que não deveria estar ali. O lugar dele era em Ur e não com Abraão. E ele vai. E chega um momento, amados, que as ovelhas começam a se multiplicar. Vocês lembram, não? As ovelhas de Ló e as ovelhas de Abraão começaram a se multiplicar. E o que aconteceu com os pastores? Eles começaram a brigar por causa das ovelhas. Ou seja, briga de pastor é um negócio muito antigo. Não fomos nós que inventamos isso não, né? A gente só herdou. Já vem distante. Abraão chega para Ló e fala assim: escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. E o que é que Ló fez? Ló escolheu as campinas. Ló escolheu o melhor lugar. E o texto diz que ele viu as campinas como o jardim de Deus. Mas era? A gente vê coisa que não é verdade.
E o texto diz que ele foi para as campinas e foi edificando e mudando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, a caminhada dele para Sodoma não foi de vez, foi uma caminhada. A deterioração da nossa família não é de vez, é aos poucos. É uma concessãozinha aqui, uma concessãozinha ali, e a gente vai caminhando. Diferente de Abraão, que fez o altar em Hebrom e foi armando as suas tendas até Manre, onde ele sepultou a esposa. Então, um armando as tendas para a vontade de Deus, o outro armando as tendas para o lugar errado. E você vai encontrar Ló ali em Sodoma. Há uma invasão em Sodoma, e Ló é levado cativo, Ló e a sua família. O que Abraão fez? Abraão sentiu pena, e também era o tio de Ló. Falou assim: eu trouxe esse carona comigo, eu vou ter que responder pelo que eu fiz. Não leva carona não, que você vai responder por ele, tá? Abraão fala de uma família que escutou a Deus. Ló fala de uma família que anda na visão de outros, mas não tem visão própria. E os inimigos tomam Ló e levam. Abraão junta 400 homens e vai lá e resgata Ló. Nessa hora, Ló tem a primeira oportunidade de sair da campina e voltar a ficar perto do tio. Mas ele não faz, ele volta para Sodoma. Meu amado, se Deus lhe deu a oportunidade de você se libertar de qualquer coisa que ele prende, aproveite a ocasião. Ele volta para Sodoma. E no capítulo 18 de Gênesis, Deus está se preparando, se é que Deus se prepara, Deus está se preparando para mandar fogo e enxofre naquela planície de Sodoma, Gomorra, Zoar, Ai, várias cidadezinhas pequenas. Mas Deus fala assim: eu não vou fazer nada sem antes conversar com meu amigo Abraão, visto que eu tenho escolhido e eu sei que ele há de ordenar a sua casa para que ande em justiça e em juízo depois dele. Ou seja, Abraão tinha um chamado, era pôr a sua casa em ordem, para que Deus pudesse cumprir as promessas que ele tinha feito a Abraão. Deus conversa com Abraão, e Abraão faz aquela série de orações. Vocês se lembram das orações que Abraão fez? Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor destrói? Eu falo assim: não. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E o interessante é que Abraão para no 10. Porque ele podia falar assim: se tiver só um homem. Mas ele para no 10. E Deus manda os anjos para destruir Sodoma. Quando eles chegam em Sodoma, onde é que eles encontram Ló? Na porta da cidade. O que é que significa isso? Que Ló tinha ganhado uma posição política na cidade e ele agora era um dos juízes. Pergunto: o que é melhor? Você ser pobre com Deus ou você ser uma autoridade importante em Sodoma? O que é que você prefere? Melhor não é ser escravo em Deus do que ser autoridade em Sodoma? Pois ali estava Ló. Quando os anjos chegam, desculpa, mas eu estou correndo em cima da história. Mas quando os anjos chegam para Ló, na porta da cidade, e falam o que eles vieram fazer, o que Ló faz? Chegam a essa história. Ló chama os anjos para ir para sua casa, porque ele queria dar um banquete para os anjos. Gente, a cidade está prestes a ser destruída, e ele está preocupado com um banquete. Você percebe o nível de juízo, de sensatez desse homem? Ele havia perdido toda a noção. Quem é que vai fazer banquete num lugar que está sendo destruído, que vai ser destruída? Amados, nós sabemos que essa terra e tudo que há nela está reservado para o fogo. Então não põe o seu coração na incerteza das riquezas.
Nós não levaremos nenhuma das coisas que nós possuímos. Nu nós viemos ao mundo, nu nós voltaremos. Nós não vamos levar nada, a não ser pessoas que vão ouvir a nossa pregação e se converterão. Só isso nós levamos para diante do Senhor. Você não vai levar nada, nem a sua linda casa, nem o seu lindo carro, nem o cachorro, nem o gato, nada. Você só vai levar pessoas diante dele. Então o que é que você tem que fazer? Ganhar gente. Ganhar gente, porque isso você vai levar. Amém? Abraão, Ló, oferecendo um banquete para os anjos. Nessa hora, o povo da cidade cerca a casa de Ló. Você lembra disso? Não? E o texto fala que homens, mulheres e crianças cercam a casa de Ló e pedem que Ló colocasse para fora os anjos. Por que eles pediram para colocar os anjos para fora? Porque eles queriam abusar sexualmente dos anjos. Mas deixa eu só voltar só um pouco. Quando Ló é convencido que ia haver a destruição, Ló chama os seus 2 genros que iam casar com suas filhas e fala com eles o que ia acontecer. E a palavra diz que os seus genros zombam de Ló. Agora pensa bem para que tipo de homem Ló estava entregando as filhas. Zombadores. Querido, não entregue a sua filha para qualquer pessoa. Deixa eu ver os pais que têm meninas aí, deixa eu ver. Quantos pais têm meninas? Você já comprou a espingarda de sal ou não? Já comprou ou não? Ah, querido, passa num lugar aí, compra uma cartucheira, põe sal para carregar e deixa atrás da porta. Porque quando você escutar um barulho de asa em cima da casa, atira. Porque esse gavião vai embora. Se for anjo, não vai acertar. Venda caro. Quando o meu primeiro genro veio conversar comigo, aliás, ele escreveu uma carta. Você lembra de carta, não? Você lembra? Tinha um negócio chamado envelope, onde você metia um papel onde você escrevia. Tem um negócio chamado selo, que você colocava ali, e depois você ia num lugar chamado correio. Gente, pode acreditar que isso existiu, viu? Então eu recebi uma carta lá em casa, desse moço de Porto Alegre, querendo se corresponder com minha filha. Imediatamente eu peguei o telefone, liguei para um dos presbíteros em Porto Alegre e falei: tem um elemento aí que mandou uma carta para mim falando isso. Quem é esse elemento aí? Quem é esse sujeito? Aí ele falou: chamei um rapaz assim, 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 conversei. Aí ele me pediu autorização para vir conversar comigo em São Paulo. Ele veio, estava no encontro, ele chegou, levei ele para fora ali e perguntei: quanto é que você ganha? E o pior é que o cara estava preparado. Ele tirou do bolso assim o contra-cheque: é isso que eu ganho. Alguém preparou aquele moço. Até hoje eu não sei quem foi. A segunda, um dia a campainha lá em casa toca. E para azar da pessoa, quem atendeu a campainha foi eu. E era uma pessoa trazendo um buquê de rosas, de flores, para minha segunda filha. Falei: o que é isso aí? Ele falou: um admirador da sua filha. Falei: devolve lá, fala que ela só tem um admirador, que sou eu. Então quem dá flor aqui sou eu, ninguém mais. Aí chegou um pastor lá em casa, muito amigo nosso, seu amigo também, e foi lá em casa: Jamil, eu vim aqui conversar com você, porque tem um rapaz na minha congregação que está interessado na nossa filha e pediu para você orar. Falei: volta lá, fala que eu não vou nem orar. Não entrego fácil não. Tem que pagar um preço. Pais, por favor, cuidem de suas filhas, porque a filha é um presente que Deus prepara para entregar a um homem que Deus ama. Entendeu ou não? Isso é bíblico. As filhas são um presente que Deus prepara para dar a um homem
que Deus quer agradar. Então cuida bem da sua filha. Cuida bem, coloca o sarrafo lá em cima. Tá bom? Coloca o sarrafo lá em cima. Não é qualquer um que vai pular aquilo, não. Não pulou, não casa. Não passou, não casa. Mas quero voltar. Ló havia entregue as suas filhas a homens zombadores, a homens que não tinham o temor do Senhor. Aí minha neta chegou para mim, alguns meses atrás, falou: vô, tal pessoa assim me falou, um rapaz da congregação, família muito boa, e falou assim: vô, aquele rapaz assim pediu para a gente começar a orar a respeito de um relacionamento. E eu perguntei para ele: qual é o seu ministério? E ele não sabia. Ele falou: você acha que eu vou casar com um homem que não tem ministério? Eu não. É iranizinho assim, clone, machista que só ela. Ela falou: não, eu não quero. Porque uma mulher que casa com um homem que não tem ministério, não tem o que fazer. Porque se ela é ajudadora e o marido não faz nada, vai ajudar a fazer o quê? De manhã não faz nada e à tarde o movimento cai bastante. Meninas, venda o passe bem caro. Chegou aquele garnizezinho assim perto de você, prometendo a lua, vai nessa não. Vai assim: vá procurar seu ministério, vá procurar servir a Deus, que eu vou lhe ajudar. Mas se ele não sabe, você vai ajudar a fazer o quê? Manda andar. Vai bem longe. Foge desse tipo de gente. Bom, deixa eu voltar. Quando Ló percebe que os anjos estão querendo abusar, quando Ló percebe que os anjos estão, que a população da cidade está querendo abusar dos anjos, o que é que Ló faz? Oferece as filhas para o povo abusar. Você teria coragem de entregar as suas filhas para o povo abusar delas? Gente, eu sou crente, graças a Deus, mas se vier gente para o meu lado fazendo isso, desculpa, tá? Talvez hoje você conheça uma faceta de mim que você não conhece ainda. Pode deixar gravado. Pode deixar gravado. Se chegar numa situação dessa e uma pessoa quiser abusar das minhas filhas, eu sou capaz de matar. Depois eu vou resolver com Deus. Posso ir para a cadeia, mas tocar nas minhas filhas, em hipótese nenhuma. Minhas filhas, meus filhos, meus netos não são para ser negociados. Eles são tesouros de Deus, elas são tesouros de Deus. E eu vou defender. Eu vou defender. Elas sabem que a coisa mais importante para mim é a vida delas, não é nenhum ministério. É a vida delas. Já passamos por situações em que elas compreenderam e perceberam que elas são o meu tesouro mais valioso nessa terra. Elas são. Mas o que esse homem faz? O homem está fora de senso. Primeiro, oferecer banquete numa hora tão terrível. Segundo, ele estava se dispondo a defender os anjos. Meu Deus do céu, eles não são anjos? Que se defendam. Eu não estou aqui para defender anjo. Os anjos estão aqui para me defender. Mas ele perdeu a noção. Os anjos perdem a paciência, traz Ló para dentro de casa e fala: vamos sair daqui. Mas dá um aviso. Qual aviso que eles dão à família de Ló? Não olhe para trás. A palavra olhar para trás aqui não é só uma olhadela, mas é voltar. Não volte.
Aproveite a ocasião e seja liberto de um ambiente que não é saudável. E ele sai. De novo, ele poderia ter voltado para morar com o tio. Mas o que é que ele faz? Ele fala: me deixa ficar aqui na planície. E ele escolheu uma cidade chamada Zoar, que significa insignificância. Ele troca a segurança de andar com o tio por uma vida insignificante. Ele vai para lá. Quando vem a destruição sobre essa cidade também, aí Ló sai. E vai para onde? Vai para onde? Para as cavernas. Para as cavernas. E o que é que acontece na caverna? As meninas embebedam a Ló, e uma delas deita numa noite, embebeda no outro dia, e a outra deita com o pai. E desta união nasceu Amon e Moabe, os dois piores inimigos de Israel. Quando eu leio a história de Ló, eu acho que não tem uma história mais desgraçada do que a história de Ló. Dificilmente a gente começa alguma coisa errada e termina certo. Dificilmente. O que começa errado, termina errado. Então nós precisamos tomar decisões verdadeiras. Nós precisamos voltar ao que Deus tem para nós. Nós precisamos nos arrepender e voltar para o plano de Deus em nossas vidas, como indivíduo e como família. Amém? Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano. Sabe qual é o plano dele? É que na rua que você mora, você seja um luzeiro no mundo tenebroso. Na rua que você mora, Deus quer que você anuncie o Senhor Jesus. E as pessoas correrão para a tua luz e vão dizer: ensina-nos a lei de Deus. As pessoas vão procurar você. Eu tinha um vizinho. Quem conhece minha casa, sabe que a minha casa está de frente a um prédio católico. E tinha uma família vizinha que frequentava esse lugar. Mas nas horas de aperto, eles me procuravam. Um dia, a dona, mãe do senhor, a sogra do dono da casa, foi para o hospital. Ele foi lá em casa, falou: Jamê, você pode fazer uma visita lá? Então era o pastor da família. Quando os meninos começaram a namorar, eles me procuraram, falou: Jamê, como é que é esse negócio de namoro na Bíblia? Eu era o pastor deles. O filho mais velho se casou, e pouco tempo depois do casamento, eles descobriram que a menina tinha leucemia. E um dia ela tocou a campanha lá de casa, a mulher. Quando eu abri, ela entrou correndo, me abraçou, chorando, e falando: seu Jamê, faz alguma coisa, minha nora está com leucemia. Eu falei: o que é que eu posso fazer? Primeiro ela queria oração. Depois pediu que a gente arranjasse gente para doar sangue. Eu telefonei para um amigo meu de São Paulo. Falei: meu caro, tem uma moça em tal hospital assim. Por favor, manda gente lá para doar sangue. O hospital nunca viu tanta gente doando sangue. Tinha fila de cristãos para doar sangue. A moça foi curada, porque o sangue que entrou nela era sangue bom. Era sangue de discípulo. E não há doença que fique. No casamento dos filhos, nós tínhamos que estar lá perto do altar da igreja católica, porque a gente era o pastor da família. Eles diziam que eram católicos, mas o pastor deles não era, que era eu. Vocês vão ser pastores nas suas ruas.
Você consegue ver? Dá uma olhadinha lá para a sua rua agora. Se agora não está aqui, tá? Eu vou permitir que você faça um voo panorâmico agora em cima da sua rua, olhando para cada casa. E você vai ver agora as casas que já têm o sangue e as casas que não têm o sangue. Está vendo aí, não? Está vendo? A casa que não tem o sangue vai ser a primeira casa que você vai visitar. Você vai orar, você vai buscar Deus. E essas casas onde não está o sangue, é por causa delas que você mora naquele lugar. É por causa delas. Já começou a orar por elas, não? Você já mandou assim alguns WhatsApp agora para Deus aí? Você já mandou alguns SMS agora para o Senhor? Senhor, olha, aquela lá também, e aquela, e aquela. A nossa luz vai brilhar nos lugares onde Deus tem nos colocado. Amém. As pessoas verão as nossas boas obras e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa para os seus vizinhos. Seja uma pessoa que serve. Faz o que Cristo fez. O vizinho está lavando o carro, chega perto lá e pega um pano para ajudar. Você costuma fazer bolos gostosos? Eu sei, baiano cozinha muito bem. Eu sei. E minha barriga também sabe. Já está assim num volume quase que não cabe. Você sabe fazer coisas boas? Faz um pratinho gostoso. Leve para seus vizinhos. Você sabe bordar pano de prato? Faz um pano de prato assim personalizado, leva lá. Chega para o seu vizinho e pergunta: escuta, nós estamos orando como família todo dia por vocês. Vocês têm algum pedido de oração? Que nós vamos orar. Tá bem? Não tem nenhum motivo? Chama o vizinho para a coisa mais ilógica e sem conteúdo. Chama para ver um jogo do Corinthians. Tem negócio mais oco do que esse? Só o Vitória, né? Não. Lá ele. Seja amistoso. Seja amigável. Quando os irmãos mandaram Barnabé para Antioquia, a palavra de Deus diz que porque Barnabé era cheio do Espírito Santo, cheio de fé e um homem bom, por isso muita gente se uniu ao Senhor. Mas as pessoas não virão por causa dos milagres, as pessoas virão porque você é uma pessoa boa. Porque Deus nos atrai com cordas humanas. Quem não quer ficar perto de uma pessoa boa? Conta para mim. Você tem um ministério, você tem uma tarefa. Tem muita gente na sua rua, não? Tem? Então, querido, começa logo. Começa logo. Você tem uma tarefa aí, mas Deus vai estar com você. O Espírito está com você. Ele enviou você para restaurar o cansado, para levantar o abatido, para trazer vista aos cegos. Deus lhe chamou por isso, porque o Espírito do Senhor está sobre você e ungindo você. Amém.